senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas está assistindo esse vídeo. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, muito prazer, meu nome é Rafaela. E aqui eu faço vídeos sobre literatura, artes, dicas de estudo e compartilho com vocês um pouco do meu dia a dia cursando duas faculdades no EAD, que é Letras, Português e Espanhol e Publicidade e Propaganda. Ambas eu curso na Cruzeiro do Sul e eu vou deixar aqui um link na descrição em que eu falo sobre como é cursar uma faculdade na Cruzeiro do Sul. E como vocês viram no título do vídeo de hoje, eu vou mostrar e conversar com vocês um pouquinho sobre como estudar literatura para o Enem. Esse vídeo é feito com base nas minhas experiências de vestibulares e Enem, lá em 2022, em 2023 eu já entrei na faculdade, e também como professora, nessa jornada acadêmica que eu estou construindo, e também porque eu já estou monitora de um cursinho de redação pré-Enem, então assim, vocês já vão estar entendendo que eu mexo nas duas coisas. E aí você pode estar dizendo assim, Rafa, pelo amor de Deus, meu calo da minha vida é literatura. Eu não sei como estudar literatura, eu não gosto de ler texto, eu não gosto de interpretar. Enfim, esse vídeo aqui vai ser a mão na roda pra você. E aí, esse vai ser um vídeo que vai estrear o quadro de literatura aqui no canal, porque futuramente eu pretendo trazer vídeos sobre as escolas literárias e sobre movimentos artísticos que vão te ajudar a se preparar para as provas do Enem e com certeza vão te dar repertórios para resolver tua redação do Enem. Para que eu vou estudar literatura se ela não cai diretamente no Enem, nem vai interferir em nada na minha vida? Mas você se engana muito quando você fala isso. Porque literatura ela não vai cair assim no Enem. Quais são as características do movimento barroco? Óbvio que ela não vai cair. Então, ela vai trazer um texto de, por exemplo, Gregório de Matos, vai trazer um texto de Luís de Camões, lá dos Lusíadas, e você vai ter que interpretar e identificar quais são as principais características desses autores e dos textos desses autores. E em qual momento da vida do mundo esse texto foi escrito. E o que é que isso interfere na minha questão do Enem? Deu pra entender? Não sei, né? Quando a gente vai estudar literatura, parece uma grande bola de neve. São muitos assuntos, muitos autores, muito texto. E aí a gente precisa destrinchar tudo isso para que isso comece a fazer sentido tanto na nossa vida quanto na nossa prova. Porque a gente primeiro precisa fazer o negócio caber na nossa cabeça para depois caber no papel. É assim que a gente funciona. E aí o primeiro ponto, como é que a gente pode identificar a literatura durante a prova no Enem? É o estudo por questões. Quando a gente está na faculdade, é muito difícil a gente fazer um estudo por questões, porque são raros os momentos que a gente tem questões, ou tem um livro de questões, ou que tem atividades com questões sobre o assunto da nossa prova. Mas o Enem e vestibulares é um pouco mais fácil. Porque a gente consegue fazer, sabe o quê? A gente consegue imprimir as provas, consegue pegar um PDF da prova e consegue analisar essas questões e ver como a literatura ou como cada tema cai recorrente no Enem. E que eu me lembre bem, e que isso é um fato, o Enem gosta muito de pegar textos literários e misturar com texto de filosofia, com texto de sociologia, ou fazer referências de sociólogos na literatura, ou vice-versa. Então, o que a gente pode fazer? A gente começa a ler, sabe o quê? Bota assim um trechinho de Lusíadas na internet. Procura Luís de Camões poemas na internet e dá uma lida e tenta resumir aquele trechinho em poucas palavras. Vai trazendo essas conexões e pontos em comum que você vai vendo. E quando a gente está interpretando as questões do Enem, é importante a gente escrever e anotar, grifar, o que é que seja, as palavras-chave que tem dentro de uma questão, ou dentro das questões que falam sobre literatura. Ou se, por exemplo, a questão é sobre o romantismo, é sobre o realismo, é sobre Machado de Assis, que aí vai falar sobre o Cortiço, ou vai falar sobre Capitu e Bentinho. Enfim, o que é que essas questões têm em comum, ou o que é que elas divergem? Por que que no realismo cita tais e tais características e no romantismo cita tais e tais características? Em que período da história do Brasil essas obras foram escritas? Ah, Rafa, mas como é que eu faço essa análise? Ué, gente, fazendo as provas antigas do Enem. Rafa, não sei onde encontrar as provas antigas do Enem. Pois então, pega aqui na minha mãozinha, arrasta aqui embaixo, vai na descrição que eu vou deixar o link das 3 últimas provas do Enem para você poder salvar, fazer depois e principalmente estudar literatura, rapaz. E aí, vamos para a segunda parte desse vídeo. Você sabe estudar certo literatura? Por favor, me diga que sim.
Me diga que sim. Sabe as datas certinho de cada coisa? Se tu disser que sabe as datas certinho de tudo, eu vou dizer que tu tá estudando errado. A gente não precisa decorar a data. O que a gente precisa saber é o quê? Precisa saber o contexto histórico que o mundo ou o Brasil vivia naquele momento daquela obra. Vou ler um exemplo aqui para vocês sobre o romantismo. No romantismo, no Brasil, não é só sobre o eu lírico apaixonado, é também sobre o nacionalismo e a exaltação da natureza. Óbvio que o romantismo tem um grande padrão sobre os sentimentos que estão muito profundos no ser humano. Porém, também tem os outros pontos que a gente não pode deixar de ressaltar. Então, a gente vai começar a pensar, eu vou começar a trazer para vocês as escolas literárias como se fosse um grande filme, como se fosse uma grande série, que todos os movimentos estão muito conectados entre outros. Quem são os principais personagens? No caso, quem são os autores? E se a escola literária está falando de literatura brasileira, você vai pensar em qual período a gente está vivendo. É Dom Pedro I? É Dom Pedro II? Está vivendo a economia do café com leite? O que a gente está vivendo no Brasil? Principalmente, você tem que pensar nisso. Qual é o contexto da história, principalmente se a gente está falando de Brasil? E aí, qual o estilo visual? Se você fosse caracterizar um personagem, não, vamos dizer assim, a gente está vestindo uma fantasia sobre aquela escola literária. Quais seriam os principais pontos da sua fantasia? Um exemplo, o barroco, claro que tem que ter muito ouro, mas o barroco português é diferente do barroco brasileiro. E aí, se você fosse de Portugal, você vestiria como? Se fosse brasileiro, eu estaria só de ouro, né, galera? E na redação do Enem, Rafa, como é que eu posso fazer isso? Qual era o personagem principal do barroco? Aleijadinho, exatamente, do barroco brasileiro. Então, como é que a gente pode citá-lo dentro do Enem? Tanto como as suas obras de artes, quanto com a sua doença, e como ele fez para continuar trabalhando mesmo com a sua doença, com as inovações, como ele trabalhava. Ele era julgado por seu pai porque ele era filho de uma escravizada, então ainda tem esse preconceito. Então, a gente pode fazer relação dentro de um contexto histórico da literatura, a gente pode trazer de muitos outros repertórios também para o nosso dia a dia. E é claro que tem muitas outras formas de usar a literatura, não só das escolas literárias na redação do Enem. A gente tem como citar, por exemplo, numa redação que fala sobre desigualdade social, a gente tem como citar Capitães da Areia, de Jorge Amado. Ou, por exemplo, se for falar sobre alienação, a gente pode falar sobre 1984, do George Orwell. Se for falar sobre vida animal, a gente pode falar sobre a Revolução dos Bichos, também do George Orwell. Ah, Rafa, mas eu tenho tantos outros conteúdos para estudar, eu não tenho tempo para estudar literatura. Meu anjo, tudo aqui tem solução. Já parou para pensar, se eu fizer 5 questões de literatura por dia ou por semana, quantas questões eu vou conseguir resolver? Já pensou em fazer resuminhos das escolas literárias para você tanto usar como repertório e tanto para usar para fixar quando você for resolver as questões? Obviamente, você pode começar uma vez na semana com 5 questões, na outra semana com 6, na outra semana já ir aumentando o número de questões a partir do momento que você vai se identificando e vai se acostumando com este tópico dentro das suas questões. E agora, como você já sabe como começar, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos sobre literatura. Nas próximas semanas eu vou começar a trazer um pouquinho das escolas literárias e falar um pouquinho mais sobre literatura por aqui, para você usar na sua prova, para você usar de argumentação na sua redação. Em especial, espero que gostem. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês querem que eu fale mais para vocês, para te ajudar nesse momento, nesse período de estudos que muitos estão começando agora. E é isso, senhoras e senhores. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!